Toda vez que a gente fala sobre ciclos, eu tenho uma pergunta que eu acho que essa pergunta é de US$ 1 milhão. Encerrar ciclos pode ser doloroso, mas ele é necessário para a nossa inteligência e desenvolvimento pessoal? Uau! É doloroso, requer renúncia, mas fechar ciclos é importantíssimo para a gente viver novos começos. Existem novos começos que a gente só consegue viver fechando o ciclo para abrir outro. Mas por que as pessoas têm tanta dificuldade de encerrar ciclos? Eu tenho familiares e eu tenho amigos ao meu redor que eu observo, às vezes as pessoas acham que eu sou muito seco. E eu sei que às vezes a gente tem um apego a uma pessoa, a uma coisa, a um cargo, mas eu sou aquela pessoa que geralmente me trabalho muito bem, começo a fazer uma sessão meio que de desapego e fecho o ciclo sem olhar para trás. Por que essa dificuldade toda das pessoas de encerrar um ciclo, mesmo tendo certeza que às vezes a pessoa sabe que aquilo dali está ferindo ele, que está prejudicando ele? Por que isso acontece? Porque, como você bem falou, nós somos apegados àquilo que nós temos controle. Então, se eu encerrar esse ciclo e eu for para o novo, eu não sei o que me espera exatamente. Eu posso ter certeza de que esse ciclo vai ser muito bom, mas e se? Né? Então a gente se apega ao passado, ou se apega àquilo que parece concreto, e muitas vezes a gente fica bebendo. É como se essa caneca aqui do Jeff Podcast, ela só tivesse 2 dedinhos de água aí para que não acabasse, eu ficasse só dando pequenos goles. Então, às vezes, a gente não entende que tem uma garrafa que pode encher novamente, que pode completar essa caneca. Então, a gente fica na escassez e não desfruta da abundância que tem do outro lado. E quando a gente pensa em encerrar ciclo, muitas vezes a gente vai diferenciar ali o que é dor e sofrimento, né? Porque a gente vê essa diferença entre dor e sofrimento quando você está dentro de um ciclo. E aí pode ser uma amizade, pode ser um relacionamento tóxico, pode ser um casamento, um namoro, porque a gente vê muitas pessoas sofrendo ali dentro e uma coisa que me agonia muito o coração é quando a pessoa... Você passa meses, anos e a pessoa reclama da mesma coisa, sofrendo da mesma coisa. Eu vi até uma história, Fran, que eu achei fantástica. Diz que um cara entrou num barzinho e olhou e foi comprar alguma coisa, um refrigerante, e disse que tinha um cachorro na entrada que tinha uma tábua com um prego que estava furando a perna do cachorro. E aquele cachorro ali só chorando, choramingando, e a pessoa entrou, comprou o refrigerante e voltou. Quando ele viu aquilo dali, ele foi lá para tirar o prego da perna do cachorro. E o dono do bar falou assim, não faz isso. Aí ele falou assim, mas por quê? É porque não está doendo tanto. Não está doendo bastante para o cachorro simplesmente se levantar e o prego sair. Como é que isso acontece na vida da gente? O que faz uma pessoa ficar se ferindo, se prejudicando num relacionamento e ela não sai? Jeff, existem níveis, né? Existem o nível de que não está doendo tanto e por isso eu não saio, mas existe o nível que dói muito, só que eu fico porque eu já me tornei dependente daquela dor. E aí isso envolve crenças, envolve várias situações. Por exemplo, na psicologia, a gente fala que existem 3 crenças, que elas são nucleares, elas fazem parte do nosso núcleo ali, elas estão na base, que é a crença do desamparo, do desvalor e do desafeto. Então, se eu cresci desamparada, eu posso... me sentindo desvalorizada, sem o afeto, a proteção, a segurança do pai, da mãe ou da pessoa com quem eu vivi, eu posso enfrentar um relacionamento onde eu, mesmo sendo machucada, eu fico ali, porque eu acredito que não tem outra pessoa que vai me querer, que vai me assumir, que vai cuidar de mim. Então, assim, é um assunto bem mais profundo, sabe? Essa questão da dor. E a dor nós não escolhemos realmente. Se a gente for olhar para a própria Bíblia, a Bíblia diz que no mundo a gente vai passar por dores, a gente vai passar por aflições, mas que é para a gente manter o bom ânimo, porque assim como Deus venceu, a gente também vence. Então, o que isso significa?
que eu não escolho. Muitas vezes eu posso escolher passar ou não por aquela dor. Mas tem dores que a gente não escolhe, como a perda de um ente querido, como um ano que de repente foi muito bom e eu quero ficar naquele ano, mas o ano virou. Né? Então, tem dores que a gente não escolhe e tem dores que a gente tem que viver. Agora, eu escolho se eu vou ficar com o sofrimento que aquela dor me causou. A gente pode usar como exemplo pessoas que não encerram ciclos de relacionamentos, até de amizade, e elas vivem presas, por exemplo, a uma grande mágoa. Você, como médico, sabe que o nosso corpo é composto por 70, né? Se a gente for ver, o cérebro tem um percentual, enfim, o corpo tem, né, ali. E a gente é composto de água. Sim. Imagina, eu fico pensando, mágoa, eu tenho muita mágoa. Cara, o que é a mágoa? É uma má água dentro de mim. Se meu corpo é cheio de água, imagina como é que eu estou me movimentando. Muito mal, muito contaminada, com muita coisa ruim, muito tóxica, com muita amargura, com muito sofrimento. Então eu acabo escolhendo viver essa vida. Uma escolha ruim, mas que eu acabo fazendo. E às vezes porque eu não conheço o outro lado. Olha, eu vou dar um spoiler aqui para quem não assistiu, mas não sei se você já assistiu Sessão de Terapia, que é da GNT, até o Selton Mello é o diretor, né? Mas você falando, eu lembrei de uma história que eu acompanhei, que era de uma mulher que ela tinha um relacionamento que de repente o marido dela estava super apaixonado por ela, falava muitas coisas, tinha um ciúme dela. E ela, no terapeuta, ela vai dizer pro terapeuta que ela não estava querendo mais ele porque ele estava muito meloso, um cara muito amoroso. E quando vai trabalhar, ela foi uma menina que foi obesa na infância, cresceu obesa, a mãe falava mal dela, a irmã, ela era chacota, fazia um bullying. E olha que bacana, ela não estava acostumada com ninguém que desse amor para ela. E ela, naquele momento, quando o marido era muito meloso, ela dizia assim, ela arranjou um amante, ela começou a trair o marido dela, porque ela não sabia receber o amor dele. E nem palavras de elogios, na verdade. Exatamente. E aí você entende que as pessoas, o que vem lá de trás, ela pode ser muito forte para a autossabotagem, né? Você pode falar um pouquinho sobre essa autossabotagem? Posso. Eu tenho no Escolhas, no Instagram do Escolhas, eu devo ter pelo menos uns 12 episódios sobre autossabotagem, sobre todos os sabotadores, Jeff. Todos, o autocrítico, todos. Eu nem vou falar, não vou dar spoiler disso, mas assim, porque é bem profundo, né? Essa questão da autossabotagem, ela vai para além daquilo que a internet às vezes mostra. A gente dá ali um Google e a internet fala que a autossabotagem é tal coisa, né? Mas a autossabotagem, ela aparece desde as pequenas coisas. Porque se eu não consigo, por exemplo, acordar mais cedo para ter uma rotina de leitura, eu falo, não, esse ano de 2025, eu vou ler 25 livros. Ou então eu vou ler um livro por mês. E aí, 31 dias já se passaram. Mas todo dia eu inventei uma história. Hoje não deu porque eu tive que fazer tal coisa. E hoje... Então a gente vai se auto-sabotando nas pequenas coisas. E quando a gente tem algo sério para resolver pela frente, como encarar um relacionamento, como encarar um trabalho, um chefe que muitas vezes te pressiona, que te trata mal e que você... Aí você fala, não, eu vou deixar para depois, eu vou resolver isso depois. Mas eu não estou me auto-sabotando só nisso, eu já me auto-saboto nas pequenas coisas também. Então, sempre é do pequeno. A nossa questão é que a gente quer resolver o grande sem antes resolver o pequeno.